Queridos e amados irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. É chegado o momento de refletirmos em uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Sem mais delongas, vamos ler o texto base dessa mensagem. E a palavra do Senhor, a qual o Senhor tem ministrado no meu coração nessa manhã, está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ler apenas o versículo 14 da palavra do Senhor, que diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não falhará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem que vai nos falar sobre Elias e a viúva de Sarepta. Elias, profeta de Deus, foi orientado por ele para comparecer diante do rei Acabe, levando a mensagem do Senhor para todo o povo de Israel. A mensagem que Elias tinha para levar não era uma mensagem agradável, pelo contrário, era uma palavra frustrante. Falta de chuva, meus amados, durante alguns anos ao povo da Palestina, significava miséria, pobreza, desgraça, morte, sofrimento para toda a nação. Muitas famílias teriam fome, muitas crianças ficariam órfãs, muitas mulheres viúvas. A região toda precisava de chuva para a agricultura, pois sem chuva nada plantariam, sem chuva nada colheriam. A palavra do Senhor, que deveria ser de alento, ânimo, esperança, bênção para toda a nação, veio como uma palavra dura, pessimista, antipática. A palavra do Senhor nem sempre é uma palavra agradável que restaura a alma. Como disse algumas passagens bíblicas: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus pés e caminhos, e luz para os meus caminhos, pois diz a palavra do Senhor. Nós entendemos, muitas das vezes, que a palavra do Senhor, ela vem para nos animar, porque a princípio a correção do Senhor não parece de gozo, mas sim de tristeza. Mas a correção do Senhor, meu amado, ela produz sempre um fruto pacífico naqueles que a praticam, aquele que pratica a correção do Senhor. A palavra do Senhor também, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra do Senhor, meu amado, ela serve para nos edificar, serve para nos ensinar o caminho em que devemos andar, um caminho de obediência a Deus. O rei Acabe deve ter ficado muito furioso com Elias, que possivelmente deve ter desejado matar o profeta, porque é sempre assim. Quando nós recebemos profecias de bênçãos, nós ficamos alegres. Quando recebemos que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo, nós ficamos muito alegres. Mas quando o Senhor fala que vai tirar algo, que vai fechar uma porta aqui, outra ali, nós ficamos entristecidos. Então o rei Acabe, creio eu, que ficou muito entristecido, a ponto de querer matar o profeta Elias. Neste inteirinho, o Senhor providencialmente interveio para preservar a vida do seu profeta. Pois disse o Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E ali, meu amado, Elias ficou por vários dias. Deus também Deus tem providenciado em nosso favor, evitando que males maiores nos sobrevenham. Deus sempre ele está nos protegendo, Ele sempre está nos guardando. O Senhor é quem livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
É certo que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Refugiado próximo ao Jordão, ali no rio de Querite, Deus providenciou novamente a Elias o que ele precisava. Sempre quando nós estamos sobre a vontade de Deus, debaixo da provisão de Deus, debaixo da promessa, o Senhor, Ele envia provisão para nossas vidas. Por mais que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída, mas se nós se mantermos obedientes à voz do Senhor, não vai nos faltar o pão de manhã e a carne não vai faltar também ao anoitecer, assim como Deus fez com Elias. O Senhor usou até mesmo as aves. Os corvos traziam pela manhã para Elias pão e carne, como também o Senhor levava através dos corvos para Elias carne e pão ao anoitecer. E Elias estava ali à beira da torrente, e ali ele bebia água. Deus tem mil maneiras de providenciar em nosso favor, maneiras que nada sabemos. O fato realmente não deve ser as aves do céu trazendo alimento para o profeta, mas que Elias tinha alimento enquanto toda a nação de Israel tinha fome e sede devido à seca anunciada por ele mesmo. O mundo inteiro pode estar desabando à sua volta, mas se você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, você está protegido. Deus tem providenciado alimento para seus filhos desde o período mais remoto. Durante 40 anos no deserto, aquele povo caminhando rumo à terra prometida, pão caiu do céu todas as manhãs, alimentando as famílias. Através de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou toda a multidão de cerca de 20.000 pessoas. Este é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz milagre e nunca desampara um filho seu. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Jamais vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar um pão. Com certeza, meu amado, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que todas essas aves? Muitas das vezes olhamos para a nossa vida, nós achamos que nada vai dar certo, nós começamos a ficar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Mas só que o Senhor, Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. O Senhor Jesus disse para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, para que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós devemos olhar primeiramente para o Senhor, para o que Ele tem nos pedido, cumprir o ide dEle. Pode ser que você não tenha aquilo que você gostaria de dar para a sua família, um prato de comida mais elaborado, uma torta, uma lasanha, uma sobremesa especial e etc. Mas com certeza você tem aquilo que a sua família precisa, pois Deus nem sempre dá o que nós queremos, porém sempre aquilo que nós precisamos. O Senhor não dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Porque muitas das vezes aquilo que nós pedimos para o Senhor pode ser que venha para nos prejudicar, porque nós não sabemos futuramente o que vai acontecer sobre nossa vida, mas o Senhor conhece a nossa vida futura, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe que se Ele der algo para nós que vai impedir nós de estar na presença dEle, futuramente Ele não vai dar por amor às nossas vidas. Elias, depois de vários dias comendo pão e carne, talvez ele desejasse algo diferente, mas ao lembrar que todo o povo de Israel não tinha sequer pão e água, então ele comia com muito gosto. Deus não dá sempre o que nós queremos, mas com certeza o que nós precisamos. Depois de algum tempo, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Elias dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Palavra estranha, esquisita e incompreensível. A palavra do Senhor no primeiro momento parece ser estranha ao coração do homem. Sarepta era uma cidade pequena, cidade inexpressiva, situada numa região idólatra.
As pessoas ali criam na direção dos astros sobre a vida dos seres humanos. Eles não criam no mesmo Deus de Elias. Eles não criam no nosso Deus de Israel. Eles criam em ídolos. Agora a palavra do Senhor orienta o profeta Elias buscar o alimento nessa cidade. Elias poderia ter questionado, discutido com Deus, dado as impossibilidades de conseguir ajuda numa região como aquela. Ou pior ainda, buscar ajuda na casa de uma viúva pobre. Se ao menos fosse na casa de uma família rica, mas na casa de uma viúva pobre, quem sabe ele estava imaginando que loucura. A palavra de Deus, meu amado, não é para ser discutida, sim para ser obedecida, mesmo que pareça loucura aos olhos do homem. Você mesmo, quando veio para a igreja, algumas coisas pareciam estranhas. O que tem a ver religião com comida? Meu amado, justo viverá pela fé. Fé na palavra do Senhor, mesmo que pareça estranha, absurda, loucura ao coração do homem. Mas quando você começa a conhecer mais Jesus, conhecer mais sobre a palavra do Senhor, você vê que o Senhor, Ele não vai deixar o justo mendigar o pão. Parecia loucura para Noé construir um grande barco quando nunca havia chovido sobre a terra. Parecia loucura viajar pelo deserto com a multidão do povo de Israel sem fazer nenhuma provisão para isto. Parecia loucura. Então Elias se levantou e foi para Sarepta. Felizmente, este verso faz parte da história bíblica, pois registra a resposta do homem à palavra do Senhor. Muitos têm boa vontade em obedecer a palavra do Senhor, mas são vacilantes, preocupados com o futuro, racionais em exagero, não admitindo a possibilidade da fé. Outros, em semanas de oração, tomam decisões das mais sérias: fazer ano bíblico, batismo, abandonar os pecados acariciados, estudar a lição da escola bíblica dominical, etc. Mas desanimam com o passar do tempo, não conseguem cumprir com os compromissos espirituais. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Elias, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Quando o homem decide obedecer a palavra do Senhor, seja ela qual for, surjam as consequências que forem, Deus ajuda na resposta do crente fiel, prepara o caminho pelo qual nós iremos percorrer. Deus motivou uma mulher viúva da cidade de Sarepta para buscar lenha seca num ponto da cidade que não era muito comum ter lenha seca para o fogo. Mas Deus sabia que por aquele caminho passaria o profeta Elias e que iria ver uma mulher apanhando lenha à porta da cidade. Quantas vezes Deus tem feito também o mesmo com cada um de nós? Acontecem coincidências, situações inesperadas que por inúmeras vezes atribuímos à sorte, achamos que é só simplesmente sorte. Deus sempre está provendo para cada um de nós, preparando o caminho que será percorrido, ministrando de maneira singular, como um emprego que não prejudica na obra do Senhor, como demais coisas. Mas só que Deus, Ele está sempre nos provando. Precisamos apenas crer que Deus está trabalhando para o nosso benefício e que mais cedo ou mais tarde as coisas acontecerão segundo o seu plano. Se o profeta estivesse obstinado em fazer a sua vontade ou em obedecer apenas parcialmente a palavra do Senhor, ele passaria pela porta da cidade e não veria a mulher. Ele não viria a viúva apanhando a lenha, pois seu propósito poderia ser procurar um hotel, restaurante, uma pensão ou uma lanchonete na cidade, mas ele estava destinado a ouvir e obedecer a voz do Senhor. E ao ver a mulher, o profeta Elias pede água, que já era um artigo racionado devido à seca na região. Ela entende que não pode negar a água para um viajante, porque significava atrair maldição. Quando volta para buscar água,
o profeta pede pão para comer, pois ele tinha muita fome. Da onde ele estava, lá do Ribeirão de Querite até a cidade de Sarepta, tinha aproximadamente 150 quilômetros. Ele andou tudo isso para chegar ali. Certamente ele estava com fome e com sede. Porém, aquela mulher então respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, para que nós venhamos comer e morrer. Aquela mulher já estava ali vendo o seu fim, estava na miséria. Essa resposta ao profeta Elias, ele não esperava. Essa resposta o profeta Elias não esperava, pois tudo até aquele momento estava dando certo na sua vida. Deus protegeu ele quando Acabe ficou furioso com a mensagem de falta de chuva. Deus enviou alimento e água fresca quando toda a nação de Israel passava fome e sede. As aves do céu providenciando o pão de cada dia. Tudo estava dando certo. Uma viúva apanhando lenha à porta da cidade de Sarepta, como o Senhor tinha dito. Mas quando o profeta Elias pede o pão que Deus havia prometido, a mulher nega com uma razão humanitária bastante forte e compreensível. Neste momento, alguns de nós desanimaríamos na fé. Revoltados contra Deus, muitas das vezes retornaríamos à vida de pecado, arrependeríamos do dia do batismo, começaríamos a dizer: não quero mais saber, não vou prosseguir na igreja, nada está saindo como planejado. Mas só que a vida cristã não é uma apólice de seguro contra problemas, meu amado. Alguns se revoltam contra Deus por causa dos problemas e dificuldades na vida cristã, mas Deus não prometeu uma vida sem problemas. Deus não prometeu para mim e para você uma vida sem problemas, mas sim Ele prometeu a sua companhia, pois Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi, ele estava certo quando ele estava dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que o Senhor disse para mim e para você: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Elias estava diante de uma situação extrema de fé. Crê ou não crê na palavra do Senhor? Então Elias disse para aquela mulher: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim, depois farás para ti e para o seu filho o mesmo. A palavra absurda, né? Palavra estranha, principalmente por causa da justificativa apresentada por aquela mulher. O profeta continua insistindo com o pão primeiro para ele. Aquela mulher, quem sabe, poderia estar ali imaginando que esse camarada só pode que ele é louco. Parece que ele não ouviu dizendo que eu só tenho ali um pouco para mim e para o meu filho. Nós iremos comer aquele, não vai dar nem para encher nosso estômago e nós vamos comer aquele ali e vamos esperar a morte. Parece que esse cara está ficando louco. Assim é com a palavra de Deus, meu amado. Acima de tudo que possa existir contrário, ela se sobrepõe a todas as circunstâncias, culturas e épocas. Que fazer quando separar o dízimo provoca a falta de dinheiro para saldar outros compromissos durante o mês? Mensalidade escolar, alimentação, aluguel da residência, né? É tão difícil quando Deus fala que nós devemos tirar primeiro para Ele, para depois tirar para nós. O que fazer quando a guarda dos seus mandamentos? O que fazer quando o compromisso que você tem com Deus pode desencadear um emprego ou a perda do ano letivo na faculdade? O que fazer quando o batismo na igreja pode causar atrito na sua família, descontentamento do esposo, perseguição dos pais ou ainda a perda de amigos? Mas a palavra do Senhor é uma só. Quanto aos dízimos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida.
Porque nós sabemos, meus amados, que se nós fizermos primeiro para Deus, Ele sempre vai nos abençoar. Ele sempre vai fazer com que nós sejamos pessoas abençoadas. Mas aquela mulher, meu amado, ela não olhou para os problemas. O Senhor já tinha trabalhado no coração dela. Então ela foi lá e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Aquele último pedaço de pão que na palavra da mulher não daria nem para ela e o filho naquele dia comerem. Ao ser consagrado ao Senhor, em obediência à sua palavra, deu para ela, o filho e para o profeta Elias por muitos dias. Quando nós confiamos no Senhor, meus amados, as bênçãos ocorrem sempre em medida muito maior. A farinha não se acabou na panela daquela viúva, nem o azeite na botija faltou até o dia em que o Senhor fez chover novamente sobre aquela terra. Agora imaginemos nós o que teria acontecido com aquela mulher se ela houvesse negado o pão ao profeta. Sua história não faria parte do cenário bíblico e não teria sobrevivido ao período de seca. Só que muitas das vezes nós somos egoístas. Nós olhamos primeiramente para nós pensamos, não, se vai faltar para mim, não tem como eu dar para ninguém, não tem como eu ajudar, não tem como eu fazer. Só que o Senhor, meu amado, Ele não vai te colocar numa prova que você não suporta. Ele não vai colocar você em uma situação para você morrer. Mas Ele vai te colocar numa situação para provar a sua fé, para provar o quanto você crê nele, para provar o quanto você ama a Ele. Deus colocou o profeta Elias no caminho da viúva de Sarepta para ser ele uma bênção à vida dessa pobre mulher e seu único filho. Coitada dela se não tivesse confiado na palavra do Senhor por intermédio de Elias. Com o profeta Elias, Deus não falharia. Deus teria providenciado qualquer outra mulher viúva da cidade de Sarepta para alimentá-lo conforme a sua palavra, pois a palavra do Senhor, ela nunca falha. A palavra do Senhor, meu amado, ela é favorável também para cada um de nós. Basta nós confiarmos nela e observar o que está escrito. Mesmo que em alguns momentos pareça absurdo, pareça estranho, mas o Senhor, Ele está simplesmente nos provando. Eu não sei como está a sua situação. Não sei se a sua situação está como a viúva de Sarepta. Mas eu quero dizer para você, meu amado, se o Senhor decretar que o azeite da sua botija não vai se acabar, a farinha da sua panela não vai se acabar e nem vai faltar o azeite da sua botija, pode estar certo que o Senhor, Ele vai cuidar para que a palavra dele se cumpra, porque a palavra do Senhor, meu amado, ela nunca volta atrás. Se Ele falou, está decretado. E a sua bênção nessa manhã, pode ter certeza que ela é certa. Creia na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Como eu disse, por mais que pareça absurdo o que o Senhor peça para você, mas faça que você nunca vai se arrepender. Porque o Senhor, Ele nos prova muitas das vezes é nas mínimas coisas, é naquelas renúncias, naquilo que Ele pede para mim e para você deixar de lado. Quando nós ouvimos a voz dele e renunciamos aquelas coisinhas que a princípio não faz diferença, Ele pode colocar coisas grandes na minha e na tua vida, porque Ele é Deus. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas cabe a mim e a você obedecer à voz do Senhor, porque se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.